universo. Na escola sabatina eu aprendo a louvar e adorar. Eu aprendo a amar meu irmão e unidos cumprir a missão. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Eu aprendo a amar a palavra e guardá-la no meu coração. Lição de número 6. Brincando de Deus. Nessa semana, no estudo deste guia, aprendemos que o orgulho atrai a ira de Deus. O orgulhoso reino da Babilônia e também da Síria, conforme capítulos 13 e 14, por seu orgulho esses reinos cairiam, e somente Sião, que deveria manter sua confiança em Deus, havia subsistido e seria vitoriosa no final, conforme os capítulos 24 e 27. A amplitude dos oráculos contra as nações demonstra que o Eterno não é o Deus somente de Israel, mas de toda a terra, ao mesmo tempo em que é mantenedor de seu povo. Nos capítulos anteriores, vimos como Deus queria demonstrar ao povo de Judá sua presença contínua com ele. Na seção iniciada, no capítulo 13, é apresentado o domínio de Jeová sobre os desígnios das nações. Sua ira se acenderia contra os orgulhosos reis da Assíria e de Babilônia. No capítulo 13, utilizando uma linguagem severa e pesada, Deus declarou o que faria com a Assíria. E esta lição nos convida a refletir sobre como essa linguagem pode ser harmonizada, se isso é possível, com a imagem de um Deus amoroso. Não há uma resposta fácil, mas algumas reflexões podem nos ajudar a encontrar uma direção. A ideia que possuímos do amor é mais romântica do que fundamentada em fatos. Ela é totalmente humana e antropocêntrica. O homem é o centro das atenções de si mesmo e de todo o universo, incluindo Deus. Por isso, todos os atos de Deus precisam ser reduzidos à sua relação com o homem, objeto do seu plano de salvação. Deus é amor e por isso, por definição, amor pelo ser humano. Logo, todos os seus atos para o ser humano são de amor. Esse pensamento ele é reducionista. De fato, Deus é amor, mas não o amor humanamente definido. É um amor que se transforma em subserviência e obrigações. Em seu ser perfeito, todos os seus atributos são perfeitos. Tanto amor como justiça e ira são perfeitos e atuam na medida precisa para produzir nos seres por ele criados a reverência e o temor que lhes são devidos. Por fim, a ação divina de amor ou justiça, de proteção ou ira, depende, em última instância, da resposta nossa, como seres humanos, à ação primária de Deus, que é a graça salvadora manifesta na aliança eterna. E isso não é salvação por obras, mas recompensa por atos. A salvação é oferecida com base apenas e tão somente na graça divina, mas sua efetividade depende da aceitação humana. O orgulho denunciado nos oráculos contra a Assíria e Babilônia é uma resposta de bloqueio à ação divina, uma negativa ao convite de amor e por isso atrai a ira de Deus. É dizer que não se tem a necessidade de Deus e que temos suficiente clareza, conhecimento e poder para resolver todos os problemas do mundo e cuidar dele. Em última instância, o orgulho é a base de todas as ideologias que tiram de Deus a resolução dos problemas do mundo e a colocam nas mãos dos seres criados, cuja única criação efetiva são os problemas que buscam resolver por causa dos seus próprios problemas que não conseguem resolver. No contexto passado, os problemas eram resolvidos por guerras. Hoje, por discursos ideológicos que ficam bonitos por escrito e nas palavras faladas, mas falham miseravelmente na execução e na prática, porque não chegam à raiz do problema, mas ficam apenas na superfície. O problema fundamental encontrado na Síria, em Babilônia, em Roma e nas sociedades modernas é o mesmo: um agente maior do que o próprio ser humano, que se ocultava na fúria de poder de Tiglat-Pileser
e reis posteriores na Síria, em Nabopolassar e Nabucodonosor, na Babilônia, nos reis persas e nos imperadores romanos, utilizando-os todos como simplesmente marionetes. Deus abre a cortina que separa o mundo físico do mundo espiritual e mostra o real personagem por trás de todos aqueles reis que oprimiam seu povo. Alguém muito maior do que os reis e que é chamado de Estrela da Manhã, deixando claro que se trata de um ser sobrenatural que colocava no coração dos reis o que ele mesmo tinha em seu coração, o desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Qual foi o resultado desse desejo? A queda, evidentemente, no pecado. E nesse contexto de queda, a associação com Apocalipse 12 e Ezequiel 28 é inevitável. Por isso, os textos paralelos nos ajudam a identificar o personagem denunciado na linguagem simbólica encontrada no capítulo 14 de Isaías. Ezequiel 28, em linguagem semelhante à de Isaías, o chama de querubim cobridor andando sobre pedras afogueadas e no jardim de Deus. Logicamente, nenhum rei andou no jardim de Deus, nem jamais foi querubim cobridor. Dessa forma, o personagem aqui mencionado novamente precisa ser maior que um rei ou um ser humano. Já no Apocalipse, ele é chamado de Satanás, a antiga serpente. Epítetos conhecidos na literatura judaica, tanto bíblica quanto extra-bíblica. Esse ser em Isaías 14 tem o título hebraico Helel ben Shachar, traduzido para o latim como Lúcifer. Não é seu nome, é claro, mas uma declaração de sua importância e primazia. Na literatura judaica, o anjo que traz a alvorada é Miguel, identificado com aquele que lutou com Jacó no Jaboque, Gênesis capítulo 32. Há outras traduções que dizem que foi Samael ou Satã, o anjo que lutou com Jacó. O ser mencionado em Isaías claramente não é Miguel, mas alguém que possuía essa função e que a utilizou como fundamento para seu próprio orgulho. Seu nome na literatura judaica é Samael, que segundo a tradição foi um grande príncipe nos céus, possuindo 12 asas e sendo o mais exaltado dos anjos, mas que liderou uma hoste de anjos para seduzir e enganar nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele era a própria serpente, na literatura judaica, o que condiz perfeitamente com o que nos é ensinado em Apocalipse 12. De tudo o que vimos então, é muito clara a identificação daquele que é chamado de Estrela da Manhã com Samael na literatura judaica, o querubim de Ezequiel e a antiga serpente de Apocalipse 12. Os capítulos finais do nosso estudo fazem uma mudança na narrativa ao apresentar não a queda das nações, mas a vitória final de Sião, que virá acompanhada da obra estranha de Deus, a obra de destruição de suas criaturas. Não é por sua vontade que ele destruirá os seres humanos, mas por respeito às próprias escolhas de suas criaturas. Se é verdade, como vimos, que toda ação divina deve corresponder a uma resposta humana, é também verdade que para toda resposta humana, uma nova ação divina será resultante. Destruição para a resposta de orgulho ou salvação para a resposta de fé. Que Deus te abençoe. Eu aprendo a